Tá a fim de saber os pontos fortes e fracos da classe de Mago e especialização de Gelo? Então me acompanha que eu vou te passar os detalhes completos. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor fazendo um Pix pelo QR Code aqui ou comprando na minha loja da Amazon pelo meu link de afiliado. O link está na descrição, vai me ajudar muito e obrigado de coração. Vamos pro vídeo. Olá, meus amigos azerotianos! Espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao Aranha Versus e a mais um vídeo de recomendação de classe, onde eu explico a classe, digo os pontos fortes e fracos de cada especialização, fazendo um resumo para vocês sobre como se comporta cada classe e especialização, para dar uma luz sobre qual classe escolher, de acordo com o estilo de jogo de cada uma. Isso pode ajudar novos jogadores, ou até mesmo quem já joga há algum tempo, mas ainda não tem uma classe definida. Como de costume, se o vídeo ficar muito longo, eu divido em duas partes, mas é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você é novo aqui no canal, faço o meu convite para se inscrever e curtir o vídeo já no começo para não esquecer depois. Assim você me ajuda a alcançar mais pessoas e também a crescer na plataforma. Os meus conteúdos estão todos separados por playlist, é só dar uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai achar algo do seu interesse. Se você já conhece o canal, seja bem-vindo de volta, já dá aquela curtida no começo também, e obrigado pela força de sempre. Vamos pro vídeo. Neste vídeo, eu vou falar sobre o Mago de Gelo. Vou abordar os pontos principais dessa classe e especialização, falando um pouco do que ela é, e abordar os pontos fortes e fracos para te dar uma boa noção de como ela funciona no jogo. Informações da classe. São mestres do tempo e espaço. Estudantes privilegiados com intelecto aguçado e disciplina inabalável podem seguir o caminho do mago. A magia arcana que os magos têm à sua disposição é igualmente incrível como perigosa, e por isso seus segredos são revelados apenas para os praticantes mais devotados. Para impedir qualquer tipo de interferência com o lançamento de suas magias, os magos usam armaduras de tecido, porém, seus escudos arcanos e encantamentos lhes fornecem proteção adicional. Para manter os inimigos à distância, os magos são capazes de evocar rajados de fogo para incinerar alvos e causar erupções em áreas inteiras para colocar grupos inteiros em chamas. Os magos destroem seus adversários com o uso de conjurações arcanas. Apesar de dominarem poderosas magias ofensivas, os magos são frágeis e usam armaduras leves, deixando-os particularmente vulneráveis contra ataques corpo a corpo. Os magos mais sábios utilizam suas magias com cautela para manter seus inimigos sempre distantes e imobilizados. Funções. Os magos podem utilizar a função apenas de dano, ou seja, DPS à distância. Recursos. Pontos de vida e mana. Tipos de armadura. Nós utilizamos apenas armaduras de tecido. Armas disponíveis. Nós podemos utilizar varinhas, adagas, espadas de uma mão, em conjunto com armas de mão secundária, e cajados, que são armas de duas mãos. Talentos. Os talentos dos magos se concentram em melhorar escolas individuais de magia, magias de fogo rápidas e agressivas, feitiços de gelo controladores e feitiços arcanos poderosos e eficientes. Ou seja, dependendo do tipo da nossa especialização, nossos talentos vão melhorar aí as nossas habilidades de fogo, gelo e arcano, seja com controle de grupo ou dano específico. Características principais. Os magos podem utilizar mana para causar grandes quantidades de dano em um período curto de tempo, porém, eles devem ter cuidado para não esgotarem suas reservas deste recurso. Ao evocar lâminas de gelo, colunas de fogo e ondas de poder arcano, os magos são capazes de atacar vários inimigos ao mesmo tempo com bastante eficácia. Os magos têm várias opções para manter o controle no campo de batalha, desde congelar seus inimigos até transformá-los em uma criatura indefesa. Os magos são capazes de transportar seus aliados e a si mesmos entre cidades e conjurar comida e água restauradoras. Raças disponíveis na Aliança: humano, anão, elfo noturno, gnomo, Draenei, Worgen, Pandaren, elfo caótico, Draenei forjado pela luz, anão ferro negro, cultireno e gnomecânico. Raças disponíveis na Horda: orc, morto-vivo,
Troll, Elfo Sangrento, Goblin, Pandaren, Filhos da Noite, Orc Magar, Troll Zandalari e Vulpera. Noções básicas de jogabilidade com Mago de Gelo. O Mago de Gelo se baseia em como gerar e usar procs, ou seja, as habilidades ali que... proc é um termo utilizado para definir quando, por exemplo, uma passiva aparece, quando ela se ativa. Então, se ativou uma passiva de forma aleatória, por exemplo, aconteceu um proc. A jogabilidade é bastante simples, para você ter uma compreensão básica de como se faz a rotação, de como ela funciona. Tudo que você faz gira em torno de dedos glaciais e congelamento cerebral. Seta de Gelo vai ativar ambas passivas, e também ela serve como feitiço de filler, ou seja, de preenchimento. Quando você não tem habilidades específicas para utilizar, sua habilidade de preenchimento ou de filler vai ser o Seta de Gelo. Agora vamos falar sobre os pontos fortes e fracos dessa especialização. Pontos fortes. Tem um forte dano de alvo único e de dano em área, grande mobilidade no campo de batalha e capacidade de bater e se movimentar ao mesmo tempo. É bom em matar alvos frágeis rapidamente e tem fortes habilidades de utilidade defensivas, ou seja, para autopreservação, sobrevivência. Pontos fracos. É dependente demais de procs, então assim, como eu falei daquelas ativações aleatórias, para você causar uma boa quantidade de dano, você precisa dessas ativações de passiva. E como elas são meio que aleatórias, isso é um pouco ruim, né? Não é um dano controlado que você tem. Se você tiver sorte de gerar essa ativação de passiva com mais frequência, maior vai ser o seu dano, mas se você tiver falta de sorte e procar pouco, o dano vai acabar sendo mais baixo. Então, infelizmente, isso é um ponto fraco, essa dependência, né? Você precisar desses procs aleatórios. Para você causar um bom dano em área, é necessário que você pegue talentos específicos para isso. E também não é muito... acaba que não é uma especialização muito boa em espalhar o dano, né? Não assim, se eles estiverem bastante empilhados, beleza, mas fora disso é um pouco difícil de você conseguir espalhar esse dano. E acaba também que as opções de talentos para cada linha são um pouco limitadas, então dificilmente você vai ter opções competitivas que modifiquem a sua jogabilidade. Se você é novo ou não, mas gostaria de aprender, obter mais informações sobre essa especialização, como fazer a rotação principalmente, é só clicar no card acima, ou se preferir também tem a playlist de guias de classe, onde tem vídeos de todas as classes e especializações. Então vale a pena você conferir se você quer aprender mais sobre ela. E meus amigos, não se esqueçam de se inscrever para quem é novo aqui e curtir o vídeo para me dar aquela força. Segue também nas redes sociais na descrição do vídeo ou do canal, e qualquer dúvida é só comentar no vídeo ou chamar no Instagram, que é o @aranhaversos. Muito obrigado por quem assistiu até aqui e um grande abraço a todos. E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!